ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Alô, seja bem-vindo aqui a ZY3, eu sou o Paulo e hoje eu vou trazer uma reflexão para você e para mim também. Certa vez, houve um homem que contou a seguinte história. Era um empresário que ele então saiu para fazer uma viagem. E ele chegou então a 3 de seus funcionários e disse o seguinte para o primeiro. Falou assim, olha, você tem sido um bom funcionário aqui e eu vou te dar 5 dinheiros. E guarde eles, faça o que você achar que deva fazer com esse dinheiro aqui. Chegou ao segundo e falou assim, aqui, ó, tome 3 dinheiros e também tome conta deles. E chegou ao terceiro, então, entregou 1 dinheiro e falou assim, tome conta desse dinheiro. Então o tempo se passou e tudo mais, e aquele empresário, aquele senhor, voltou lá para a sua empresa e foi conversar com esses 3 funcionários, dos quais ele havia deixado lá um recurso para que eles pudessem tomar conta. Chegou o primeiro que ele havia dado 5 dinheiros e disse o seguinte, e aí, meu amigo, tudo bem com você? O que você fez com esses 5 dinheiros que eu te dei? Então, aquele cara pegou e falou assim, olha, eu peguei aqueles 5 dinheiros, pensei muito bem, meditei, e eu decidi então fazer comércio com ele. Eu comprei algumas mercadorias e então eu vendi essas mercadorias, consegui um pouco de lucro, e aí retornei a comprar e depois a revender, comprar, revender. Então está aqui, ó, o senhor deixou aos cuidados 5 dinheiros e eu estou devolvendo para você 10 dinheiros. E aquele empresário então falou assim, opa, esse cara aqui é bom, hein? Pô, sabe fazer negócio. Chegou para o segundo que ele havia deixado 3 dinheiros e falou o seguinte, e você, o que você fez com os 3 dinheiros que eu te dei? Assim, bom, eu não sei comercializar muito bem, mas eu sei plantar. Então eu comprei umas sementes, peguei uma terrinha lá do meu cunhado que estava sobrando lá, comecei a plantar hortaliças e eu comprei lá os insumos, comprei as sementes, e então ele foi vender para mim, e dos 3 dinheiros que você me deixou, eu consegui arrecadar aqui 6 dinheiros. Eu dobrei o seu capital. Assim, nossa, muito bom, gostei de você também. Olha, parabéns. E chegou então aquele funcionário que ele havia deixado 1 dinheiro para aquele funcionário lá, né? Ele falou assim, e você? O que você fez com o dinheiro? Então aquele funcionário olhou bem nos olhos dele e falou assim, olha, como eu sei que você é um empresário de sucesso, como eu sei que você também é uma pessoa rígida, eu fiquei com receio de gastar este dinheiro, então eu enterrei ele. E aqui está, desenterrei, está aqui o seu dinheiro de volta. Aquele empresário olhou bem para aquela pessoa e falou assim, você é um inútil. Melhor seria que eu tivesse pegado este 1 dinheiro e dado para os banqueiros, e esses banqueiros poderiam emprestar a juros. Chegou para as outras pessoas assim, tira esse dinheiro que está na mão desse cara aí, entrega para aquele que está com 5 dinheiros lá e vamos trabalhar com isso. Essa foi uma parábola que está circulando a face da Terra aí há mais ou menos há 2000 anos. E o dinheiro daquela época era chamada de talentos. E aqui que começa a nossa reflexão. Quando aquele empresário entregou na mão dos seus funcionários um recurso, era para que aqueles funcionários, aquelas pessoas, pudessem exercer o talento e as habilidades que eles possuíam para poder multiplicar aquilo que eles tinham em mão. O dinheiro não era do funcionário, o dinheiro era do patrão. Mas o patrão deu a eles para que eles pudessem usufruir daquele recurso e puder fazer prosperar aquele recurso. De todos os 3, aquele que menos recebeu foi aquele que ficou com medo e enterrou o dinheiro, enterrou o talento. Bom, a reflexão que eu tenho para nós é assim, olha, todos nós nascemos com talentos. O Criador deu para mim e para você talentos que nós devemos colocar em prática aqui na Terra. E Ele deseja, e é o anseio dele para que você coloque isso em prática, porque Ele te deu como um presente. E você deve utilizar isso.
Existem também vários tipos de talentos e cada um recebe os talentos ou os dons, que podemos dizer assim, de acordo com a capacidade de cada um. Para o primeiro ele deu 5, para o segundo ele deu 3, para o outro ele deu 1. E vejam só que coisa mais intrigante e interessante, né? Nós não podemos ter medo de colocar estes talentos, esses recursos em marcha, em ordem. Porque quando o medo nos toma conta, ele nos paralisa, como foi o que aconteceu com aquele terceiro funcionário, né, na parábola. É muito comum também a gente pensar que os dons e os talentos que nós temos, eles não são nada, porque na nossa cabeça o que a gente tem como dons e talentos são aqueles que a gente vê dos artistas, né, um jogador de futebol, por exemplo, mas os dons e os talentos que cada um de nós possuímos, eles não se restringem simplesmente à visão humana e secular de que um bom jogador, um bom cantor ou algo parecido com isso. Mas existem pessoas com verdadeiros talentos, por exemplo, para números. Tem pessoas que têm verdadeiros talentos para línguas, para conversação. Outros têm um dom de acolhimento. Outros têm um dom para poder ouvir uma pessoa e ajudar uma pessoa. São diversos os dons e talentos que cada um de nós possuímos. E o que nós temos que fazer? Nós temos que exercitar este dom, exercitar esse talento que você tem, que eu tenho. E é engraçado que quando a gente começa a exercitar estes dons e talentos, parece que a nossa alma, ela revive, né? Parece que a nossa alma começa a florir, porque a gente coloca em prática aquilo que estava dentro de nós, aquilo que o Criador deu para mim e deu para você. Aí eu faço uma pergunta: você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu talento? E por que muitas vezes nós não colocamos os nossos dons e talentos em prática? Porque, primeiro, nós temos medo. Nós temos o medo da crítica, nós temos o medo de passar vergonha. Às vezes nós estamos presos a determinadas circunstâncias e determinados momentos na nossa vida. Quantas e quantas vezes você conhece pessoas que possuem um determinado talento fantástico, mas a vida dele está agarrada a pequenas coisas que impedem que essa pessoa exerça o talento. E veja só, Deus deu este talento a você e a mim para que nós possamos exercitar isso em vida. Se há algo que nós tenhamos que fazer nesta vida, de tudo que talvez a gente pense, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de tudo, enfim, de tudo, o mais importante foi que Deus deu a você talentos e Ele exige, Ele deseja, Ele sonha que você coloque esses talentos em prática. Como ele diz na parábola, olha, eu dei um talento para esse rapaz aqui e ele enterrou por medo. Não deixe que o medo enterre os seus dons e talentos. Não deixe que as situações do dia a dia te impeçam você de andar com relação a isso. Não deixe também que a situação do país, porque veja só, somente quando nós temos uma plena liberdade é que podemos exercer os nossos dons e talentos, porque quando nós estamos num sistema, num país, por exemplo, de opressão, nós não conseguimos exercer os nossos talentos. Vou pegar um exemplo, pega a Venezuela. Você acha que as pessoas estão lá, a maioria das pessoas estão exercendo seus dons e talentos, preocupados em simplesmente se alimentar? Preocupados simplesmente se eu vou conseguir pegar um pedaço de um cachorro, por exemplo, para poder alimentar a minha família? A opressão que determinados sistemas colocam sobre o ser humano é para impedir que nós possamos exercer a nossa liberdade. Porque quando a nossa liberdade é exercida, dons e talentos vêm à tona e começam a florescer. E você nunca mais será um escravo. Você simplesmente será uma pessoa totalmente livre, de consciência livre. E eu deixo essa reflexão para você nessa noite. Tá? Não deixe que as dívidas, não deixe que as incertezas, que o medo paralisem a sua vida e bloqueiem o seu dom, bloqueiem o seu talento. Os cemitérios, eles estão cheios de sonhos enterrados.
assim como de talentos. Mas lembre-se que Deus deu a você esse potencial e é um desejo dele que você exerça isso em sua completa plenitude. Por isso, confie nele e tudo mais ele o fará. Um abraço. Eu sou o Paulo e essa ZY3. Curta, compartilhe e comente. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.